Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Cristal Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? É um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Esta semana temos um tema que está a dominar a agenda mediática e a agenda individual e pessoal de muitos portugueses. Eu quero dizer, por exemplo, eu tenho a minha família em Leiria, eu sei que a Adriana também tem família em Coimbra, aliás. A Adriana é de Coimbra e está a ser pessoalmente afetada por esta tempestade Christine e por este carrossel de tempestades que tem estado a assolar Portugal. A Leonor... Nós já dissemos aqui que a Leonor é culpada dos vírus porque vem da China e a Leonor, de certeza que agora mandou vir estas tempestades porque a Leonor não está em sol nacional ainda, está a gravar à distância, portanto não está a sofrer com esta chuva. Está no sítio que costuma ser. Olha, não esperei vir para um sítio mais frio e poder dizer que está a melhor tempo do que em Portugal. Exato, pronto, está num sítio que supostamente é mais chuvoso, mas não deve estar de certeza. E nós gostávamos de falar sobre isto e a forma como está a engolir a campanha política. Este vai ser o nosso tema de hoje, do nosso episódio de hoje. E começava por ti, Adriana, por uma questão muito simples, que é: será que o poder político, no geral, está a lidar bem com esta catástrofe que assolou as pessoas por todo o território? Não, Maria. Acho que no geral o poder político central lida muito mal com algum problema que não afete diretamente Lisboa ou Porto, mas este governo especificamente é péssimo a lidar com estas coisas. Péssimo ao ponto de, não sei, eu não consigo perceber se não houve passagem de pasta do governo anterior, não consigo entender se, por exemplo, Luís Montenegro e o resto do governo decidiu simplesmente não ler a passagem de pasta, mas acho que não posso ser suspeita de ser fã de algo que o governo do Partido Socialista tenha feito, mas que era muito mais competente a lidar com este tipo de coisas, é indubitável. Vamos comparar o que se está a passar neste momento com o que se passou em Pedrógão e vê-se uma resposta política absolutamente diferente. Mas porquê? O que é que tu terminas como... Vou por vários aspectos. Primeiro vou falar sobre a questão em si, que é: a proteção civil não é só responsabilidade dos autarcas do país. A proteção civil é uma responsabilidade do Governo Central e especificamente da administração interna. E acho que em primeiro lugar o que aconteceu foi uma subestimação do que é que ia ser efetivamente a tempestade. Não estou a dizer que numa altura em que, por exemplo, se planeava que esta tempestade passasse maioritariamente pela zona de Setúbal e acabasse por descer e, portanto, no fundo, não era inicialmente prevista passar pela zona de Leiria e do centro do país. A partir do momento que se soube, a partir de quarta-feira, pareceu-me evidente que a ideia da proteção civil de enviar mensagens às 4 da tarde do dia anterior e da noite mais grave, a dizer que para as pessoas se recolherem, estarem em casa e que íamos ter ventos de 80 km/h a 100 km/h quando acabámos por ter por 200 km/h, que não foi, acima de tudo, não foi bem cautelado logo desde o início. Até porque havia previsões meteorológicas fortes, 48 horas antes. Exatamente, fortes. E devo dizer que eu sei isto porque sou de uma zona em que a grande maioria da minha família e do meu seio familiar faz produção agrícola, biológica, e nós já sabíamos que isto ia acontecer e houve uma preparação prévia. Portanto, se os produtores deste país começaram a fazer previsão, fazia sentido que o governo o fizesse. Antes de ir à resposta política, quero só dizer relativamente ao que se está a passar e ao que se passou. Para as pessoas e para os ministros deste país que ficam dentro dos gabinetes, arregaçam as mangas e tentam, não sei, personificar o Macron, mas da maneira mais cringe imaginária, tipo Leitão Amaro, explicar o seguinte: o que aconteceu foi uma noite de tempestade tal, em termos de vento,
que levantou estruturas pelo país inteiro, seguida rapidamente por chuvas absolutamente intensas, chuvas com probabilidade de precipitação e volume de precipitação tal que não é... Ou seja, que deixaria o Reino Unido a corar relativamente à percentagem de precipitação que aconteceu. E o que é que isto significa? Que estruturas inteiras de trabalho, de casas, de explorações agrícolas que foram destapadas, choveu-lhes depois imediatamente em cima. Eu estou profundamente preocupada com, e aqui tenho que falar em título pessoal no sentido em que é a minha zona, com a zona do Mondego e do Baixo Mondego, porque neste momento a precipitação mais forte ainda não começou, mas um acumular e um avumular de precipitação que obrigue a que o dique do Baixo Mondego ou rebente ou que as fendas comecem a libertar água. Todos os campos do Baixo Mondego, todas as populações que vivem nas zonas do Baixo Mondego vão ficar absolutamente submersas, alagadas, e não só a Câmara de Coimbra já deixou bem claro qual é que é o protocolo para as populações e tudo certo relativamente a isto, mas eu quero relembrar que há uma percentagem muito considerável do motor económico deste país, especialmente aquela zona, os campos de arrozais do Baixo Mondego, os campos agrícolas do Baixo Mondego, que se existir ou uma libertação do dique ou uma descarga de água, porque não há forma depois do açude conseguir suportar o volume de água, pá, eu não consigo pôr isto noutros termos. Imaginem se estarem a preparar-se o ano todo e a plantarem e a prepararem a produção para depois estar pronta em junho e fazerem um investimento e desaparecer completamente, já para não falar das estruturas todas que até já desapareceram até agora, mas a produção em si, ela própria, desaparecer. Isto vai significar que empresas inteiras nesta zona podem desaparecer do mapa, que é uma zona que é acima de tudo a boca do país, no sentido em que todas as pessoas em Lisboa e noutros sítios que vão a supermercados em junho, em julho, e têm produtos portugueses, tomate, coração de boi, etc., produtos locais portugueses, é daquela zona que vem. Portanto, vai impactar não só estas empresas, claro, mas depois a população em geral, quando quiser ir ao supermercado e tem o preço ultra inflacionado, não existe, ou vai ter efetivamente que comprar produto não português. Mas isto é particularmente grave e vou passar... Eu queria mesmo deixar esta nota, depois a seguir já posso falar do ridículo que são os nossos governantes, especialmente estes governantes, mas acho mesmo muito importante deixar isto claro. Há populações inteiras na zona de Leiria que não têm ajuda do Estado, não têm a presença do Estado nas zonas. Já vimos um conjunto de mortes que aconteceram de pessoas que estavam a tentar salvar os seus telhados, salvar as suas casas, salvar a sua propriedade, que caíram de telhados, pessoas idosas inclusive, e quando não há uma resposta eficaz do Estado, as pessoas sentem que têm que tomar a responsabilidade disto nas suas mãos e colocam-se em perigo. Eu não estou em posição nenhuma a dar lições a pessoas que estão literalmente com água às velhas dentro de casa e a perderem as suas coisas, mas telhados recuperam-se, casas recuperam-se, as vossas vidas não. E portanto, dado que ainda vai chover muito mais, e é mesmo previsível que chova muito mais. Também temos um alerta de outra tempestade a entrar na quinta-feira. Exatamente, que é isso que preocupa. Neste momento, pode mudar à hora que vocês estejam a ouvir. O que preocupa mesmo muito é, no caso de não terem condições salubres nas vossas casas para estar, por favor dirigirem-se para os sítios e as zonas designadas pelas vossas autarquias para que possam estar em segurança, e toda a reconstrução será feita depois. Nós estaremos cá para todas as campanhas solidárias que existirem, nós podemos ajudar e promovê-las. O país inteiro, se os nossos governantes não fizerem nada, vai se unir, mas por favor, acima de tudo, que não tenhamos mais mortes evitáveis de pessoas que estavam sozinhas a tentar salvar aquilo que trabalharam a vida inteira para ter. Leonor, tu não tens estado aqui, mas tens estado com certeza a acompanhar o teu querido país que não anda muito bem. Eu faço-te a mesma pergunta que fiz a Leonor, que é: como é que tu vês a ação dos nossos governantes? E outra coisa, que se concordas com o que a Adriana disse em relação à diferença da atuação dos governos PS e deste governo, ou se vês mais ou menos falhas estruturais nos dois?
Bem, algumas coisas que eu gostava de dizer para tentar responder à tua pergunta. O que tem acontecido em Portugal nos últimos dias, nomeadamente com as florestas destruídas, as localidades inteiras destruídas, com telhados destruídos, pessoas que ficaram sem sítio onde viver, com centenas de milhares de pessoas sem água canalizada, sem energia elétrica, sem comunicações, com várias pessoas que morreram não só devido à tempestade, ou até depois, como a Adriana já mencionou, a tentar arranjar as suas casas na ausência de respostas, foi algo que foi cunhado naturalmente como uma tragédia, porque mas acho que é preciso perceber que estas tragédias não são normais e não têm de ser inevitáveis. Na segunda ronda vou falar um bocadinho mais sobre esta questão do negacionismo das alterações climáticas e sobre olhar para estas tempestades como coisas excepcionais que acontecem por razões que nos são completamente alheias ou que não são politicamente passíveis de serem alteradas. Mas eu acho que nesta primeira ronda gostaria um bocadinho mais de falar sobre, como tu mencionaste na tua pergunta, Maria, sobre a ausência de resposta do governo e sobre as várias falhas humanas que existiram em relação a no imediato, em relação a esta tragédia. A tragédia e a dimensão que ela teve não tem de ser inevitável. Tem causas muito concretas. A falta de investimento em infraestruturas vitais, algumas delas foram privatizadas ao longo dos anos, como as energias, as telecomunicações, que voltaram a falhar. A ausência de políticas de prevenção, por exemplo, é absurdo que mais de metade dos municípios do país não tenham um plano de ação climática, apesar da Lei de Bases do Clima ter sido aprovada na Assembleia da República em 2021. Por exemplo, as dificuldades na coordenação da proteção civil, os parcos apoios à pequena e média agricultura e a sua adaptação aos fenómenos climáticos extremos que serão cada vez mais frequentes, o desordenamento do território português total e a ausência já reiterada e de muitas décadas de uma política sustentável para as florestas, que neste momento e que foi agravada pela recente Lei dos Solos e que tem sido governada apenas e só pela procura de lucro e muito pouco sobre esta ideia de que é preciso ter uma política florestal para prevenir as alterações climáticas e para prevenir, quer seja os incêndios no inverno, como as tempestades, as cheias no inverno. E depois acho que também há a dizer que o colapso dos serviços essenciais também não tem de ser uma coisa inevitável, uma norma face a este tipo de tragédias. Nesse sentido, que saudamos todas as pessoas e associações comunitárias que, claro, que face à inação e à fragilidade da ação do governo se organizaram, se juntaram para limpar, e há imagens muito fortes disso que saíram na comunicação social, para reconstruir, para minimizar os danos. E eu acho que isto, por um lado, é uma prova muito forte dos laços da solidariedade social e da empatia face à desgraça. Já agora a empatia é essa que o governo não teve, mas também mostram a falta de apoio central, a fragilidade das infraestruturas mais críticas para responder às tragédias e a inaceitável irresponsabilidade social dos operadores privados que pouco ou nada fizeram para dotar alguns destes serviços essenciais de condições de resposta no momento exato em que eles eram mais necessários. E eu acho que aqui também se volta a poder juntar a questão da falha de operabilidade do Ciresp, que dificultou imenso as respostas de operações da Proteção Civil nestas autarquias mais afetadas, e depois acho que fundamentalmente, e a Adriana até já fez uma piada um bocadinho sobre isso, mas eu acrescento outra que até foi partilhada pelo Volks Vargas, da forma que Luís Montenegro teve de lamentar a morte de pessoas, em que utilizou uma quantidade de palavras estranhíssimas. Ele disse as pessoas que não conseguiram evitar a trágica consequência de perder a vida, quer dizer, de perder a vida, literal, foi assim. Eu não sei se isso não foi uma gralha, ou seja, como é que é uma gralha? Como é que tu estás a lamentar a morte de cidadãos teus e fazes uma gralha? Como é que tu és o primeiro-ministro de um país e a tua forma de lamentar a morte de cidadãos do teu país? Quer dizer, mostra sim, claro que culpabiliza um bocado as pessoas. Maria, tipo... a luz falha. A luz é que falha, não é o primeiro-ministro a lamentar a morte. Espera, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, é óbvio, evidente, e concordo contigo, Leonor, evidentemente. Só a minha única questão é que isto culpabiliza as vítimas, é tudo absurdo. A minha única questão é se isto não é só um lapsus-língua e ele poderia retratar-se, ou seja, poderia dizer, Sim, eu acho que tanto no sentido prático destas coisas que nós temos vindo aqui a falar, como neste sentido mais discursivo,
a ação do governo tem sido de uma total falta de Noção. empatia, de noção para começar e de, enfim, e de capacidade de resposta a uma emergência, mas que já se viu noutras situações, mas também de abandono das populações e de falta de empatia sobre isso. E passo agora para ti, Maria. Não, eu estava a perguntar isto porque, eu vou ser rápida, eu concordo com o que vocês dizem. Eu acho que o governo teve aqui duas formas de atuação diferentes, ou seja, teve primeiro no início em que foi um absurdo, em que o governo podia ter feito prevenção e não fez, em que o governo podia ter demorado menos tempo a perceber que isto era um problema real e não demorou. Houve vários autarcas a queixarem-se de não terem sido contactados pelo governo, nomeadamente Santana Lopes na Figueira da Foz, mas não só, vários autarcas. E em relação ao Ciresp que tu mencionaste, Leonor, houve várias falhas do Ciresp, houve sítios onde funcionou, não foi tipo uma falha geral como nós estamos habituados a ver com o Ciresp. Ainda assim é gravíssimo por uma razão muito simples que eu gostava de vos dizer, caso vocês tenham pachorra, porque isto é uma timeline engraçada. Então, o Ciresp basicamente começa já para não falar de 2017 em que falhou, em 2022 que falhou. Havia uma task force, não é? Exato, vamos só fazer 2025. Isto é interessante. Porquê? Porque em 2025, ou seja, este ano que passou, tu tens em 28 de Abril o apagão, a 30 de Abril o governo diz isto não pode ser, nós vamos mesmo ter que criar uma equipa de trabalho técnico e multissetorial, assim uma coisa gigante, para criar uma alternativa ao Ciresp no prazo máximo de 90 dias, porque o país não pode estar sem uma rede de comunicação de emergência. Esse prazo máximo de 90 dias, eu acho que não preciso dizer, porque acho que já toda a gente sabe, não foi cumprido. Eles são piores que eu, Leonor. 30 de julho, o governo anuncia a prorrogação do prazo, mas não fixa uma nova data. A 19 de agosto, ou seja, já estamos para lá. Só a 19 de agosto é que foi fixada a data, e a data é fixada até 30 de novembro. A 15 de novembro, notícia, o Ciresp, o grupo de trabalho, foi suspenso. Porquê é que foi suspenso? Porque há um possível conflito de interesses que foi descoberto meses depois de ele ter começado. Entretanto, o dia 18 de novembro voltou a ser retomado. Já foi sanado o conflito de interesses. A 19 de dezembro de 2025 é publicado um despacho a prorrogar novamente o prazo de entrega do estudo que vai substituir o Ciresp e que, eu relembro, tinha um prazo inicial de 90 dias. A 19 de novembro é novamente prorrogado, sabem para quando? Para dia 30 de janeiro. 30 de janeiro, ora bem, nós estamos a gravar a dia, eu acho que é dia 3, exato, dia 3 de fevereiro. 30 de janeiro já passou, foi na sexta-feira. Entretanto, o sistema voltou a falhar antes sequer de ser entregue. Isto basicamente é assim: o Estado criou um sistema que falha. Entretanto, nós já gastámos mais de 700 milhões de euros. O Estado criou um sistema que falha e depois criou um grupo para resolver o sistema que falha. O sistema falhou, o grupo falhou, o prazo que eles fixaram falhou várias vezes e depois no fim o sistema falhou outra vez. Agora, a semana passada, voltou a não funcionar. Eu só me pergunto o que é que seria se nós fôssemos um país a sério e se este grupo de trabalho tivesse de facto cumprido o seu prazo fixado de 90 dias, se calhar já tínhamos um sistema de emergências que funcionava e que não dependia da rede principal para funcionar. Mas não sabes que a nossa Ministra da Administração Interna só estava a trabalhar para os incêndios do verão? Exato. Pronto. Não estava à espera que isso acontecesse. Essa é a questão a seguir. Maria Lúcia Amaral estava melhor. Eu vi alguém dizer isto no Twitter e acho uma boa proposta. Maria Lúcia Amaral estava melhor para a Provedora de Justiça, porque o cargo ainda não está. Lá está, também foi muitas vezes prorrogado o prazo para substituir a Provedoria da Justiça que foi vaga. Ela estava melhor a voltar para onde veio do que como Ministra da Administração Interna, e por uma razão eu acho super simples de compreender. Maria Lúcia Amaral é brilhante e tem um currículo brilhante e fez um trabalho incrível com as polícias, nomeadamente para combater o racismo sistémico na polícia em Portugal. É muito reconhecida academicamente, tem um currículo ótimo. Só que Maria Lúcia Amaral evidentemente não é a melhor pessoa para comunicar politicamente,
Para comunicar no geral. Pronto, não é? Evidentemente, tipo, aquilo é evidente, eu acho que ela própria sabe, não é a melhor pessoa. E depois outra coisa que é um bom ministro ou uma boa ministra da administração interna tem contactos no terreno e conhece o terreno de Portugal. Ou seja, por exemplo, o José Luís Carneiro era um bom ministro da administração interna porque o José Luís Carneiro conhece todas as autarquias do país. E isso facilita o trabalho de um ministro. É possível seres ministro da administração interna ou ministra da administração interna sem teres isso? É. Agora tens que ter uma capacidade de comunicação muito, muito superior à de Maria Lúcia Amaral, que evidentemente não foi talhada para o cargo e está a levar... Porque, para entender uma coisa, claro que estes danos são imprevisíveis. E claro que nós tivemos a pior tempestade de sempre que assolou o nosso país. Isto foi uma coisa surreal. Claro que isto não é culpa do governo. E claro que o governo não consegue resolver tudo de uma vez. Há aqui um problema de choque de tempo, choque de relógios, de uma pessoa que acabou de sofrer danos muitas vezes irreparáveis, ou que vai demorar muito tempo, pergunta, e está sem luz e sem água há imensos dias, pergunta quando é que isto vai ficar resolvido. E depois do outro lado, o Estado diz, bom, nós não conseguimos imediatamente, por exemplo, o que tu estavas a dizer, Adriana, da reconstrução. A reconstrução vai demorar tempo, até porque nós temos um problema de mão de obra de construção no nosso país. Já ia pegar nisso. Então eu vou-te perguntar sobre isso agora, para terminar e para te passar. Agora, o que também temos que ter em conta é que o governo não pode gerir as crises desta forma e depois dizer que está a aprender com elas. Porque a questão do gerador já tinha sido uma fragilidade. É esse o ponto. Já tinha sido uma fragilidade no apagão. Detectada no apagão, pronto. E Maria Lúcia Amaral, quando questionada sobre os geradores, também não consegue responder e depois diz aquela coisa brilhante que é estamos todos a aprender. Todos aprendemos coletivamente. Que bom, mas para estarmos todos a aprender, olha, o Oscar Wilde, acho que é o Oscar Wilde, que tem uma quote brilhante que é a experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros, sempre. Pronto. E é verdade, pá, estamos todos a aprender com a experiência e tal. Não, estás a errar, claramente estás a errar, porque era suposto já haver geradores. E Adriana, pergunto-te duas coisas, se não te importares. O primeiro é em relação a isto que tu querias falar, sobre prevenção, não prevenção, sobre nós já devermos saber, sobre se tu achas que faz sentido estarmos todos a aprender coletivamente, e se essa é uma resposta necessária ou uma resposta que responda. Desculpem, estou meio a dormir. Estás sempre meio a dormir. Todas as pessoas mandam mensagens. Eu só acordo para ir a partir das 3 da tarde. Certo. Eu demoro imenso tempo a acordar e acordo tarde porque adormeço muito tarde, malta. Eu hoje adormeci tipo às 5 da manhã. Ela é um morceguinho. Eu adoro. Não, mas por acaso estive a escrever, portanto. Pronto, enfim. E a minha outra pergunta para ti é: como é que tu vês a gestão dos fundos europeus e da ajuda da Proteção Civil Europeia? Ou seja, tu achas que isto faz sentido nós não estarmos a pedir? O António José Seguro o António José Seguro está a bater, e depois acho que se tivermos tempo vamos ali uma terceira ronda só sobre as presidenciais. O António José Seguro está a bater no PRR há imenso tempo. Tu achas que isso faz sentido? Percebes a explicação de Luís Montenegro? Eu vou fazer e peço-te rapidez, que é para podermos fazer a terceira ronda sobre presidenciais. Vamos fazer 3. Vou fazer aquilo que comentadores políticos fazem. Excelente pergunta, mas há aqui uma coisa que eu gostava de dizer antes. E depois nunca responde. Se ela não responder, a pergunta vai para ti, Léo. Mas acho muito importante dizer isto. Quando nós temos um autarca, como o autarca de Leiria, que está no terreno a explicar que não tinha tido comunicações, porque está a falar de telefone de satélite, malta, de telefone de satélite, porque... Precisávamos do Elon Musk. Pronto, porque, aliás, ele disse que estava a tentar comprar algum tipo de mecanismo para conseguir inserir comunicação na zona de Leiria à comunicação social. Então vamos aqui fazer um exercício. Eu acho que os jornalistas da SIC não são tipo super-heróis, portanto, o caminho que vão de Oeiras para Leiria era o mesmo que podia ser de, sei lá, de São Bento para Oeiras, ou não sei, tipo, de onde está o São governo. Bento para Leiria, sim. De São Bento para Leiria, ou de onde está o governo para Leiria. Acho que o caminho é o mesmo. Já podiam apanhar a boleia e iam juntos. E depois, quando aparece finalmente a Ministra da Administração Interna, veste o casaco de Dolores Umbridge. Eu peço imensa desculpa, mas ela lembrou-me a Dolores Umbridge e dá um ralhete ao autarca que esteve a lidar com a zona não só mais afetada, como uma zona com bastantes mortos, mas com uma zona em que lhe é dito pela Redes, tenham muita atenção a este ponto, em que lhe é dito pela Redes que só existe
a recuperação de eletricidade em zonas do distrito dele no fim de fevereiro. E então chega a ministra ao pé dele e o que ela tem a dizer a ele, à frente da comunicação social, é dar-lhe um ralhete a dizer que todos temos que aprender sobre isto. Eu, se fosse ele, virava-me para ela e dizia assim: olha, minha senhora, Não me digas, não digas. eu vou dublar. Olha, minha senhora, eu vou pegar em si e vou levá-la para zonas das nossas populações em que as nossas hectares não têm geradores para que a água funcione, ou seja, existe a circulação de água. Isso já tinha sido e visto. que já tinha sido visto, coisa que tinha sido visto durante a sua pasta, durante o apagão, e que há pessoas que estão há dias sem tomar banho. Há pessoas que não conseguem fazer descargas de sanitas para fazer as suas necessidades porque não têm água nas suas casas. Pessoas estas que, mind you, são pessoas no distrito de Leiria, muitas destas, que vivem idosos desacompanhados, Sim. que necessitam de IPSS para todos os dias lhes irem lá fazer cuidados diários e cuidados de higiene para que consigam de facto sobreviver, e que com as comunicações cortadas sem eletricidade é impossível sequer destas IPSS irem ter com ela. Sabes, só um parênteses, por causa da água, teres que racionar mais ou menos a água. A minha bisavó está acompanhada das 2 filhas, as minhas 2 tias-avós, que estão lá em casa e estão sem água há imenso tempo. E sem comunicações durante algum tempo, mas basicamente porque não podiam usar água engarrafada para despejar A sanita. sim, na casa Não de tem banho, pressão? para não fazer o fluxo. Como não podiam, a garagem estava inundada mesmo, tipo inundada, portanto a minha tia João ia lá e punha um balde e balde descarregava. e depois descarregava, estás a perceber? Sim, eu queria só surreal. Eu queria mesmo dizer isto porque venho de uma zona em que sim, são coisas que nós temos que passar quando acontecem coisas destas. Eu gostava que Maria Lúcia Amaral e que o pateta do nosso ministro Leitão Amaro, que fez aquele vídeo ridículo, imaginem e Mas esse pensem. retratou-se, pelo menos isso. Retratou-se, tirou o vídeo. Pensem na imagem de populações fazerem necessidades e terem que pegar num balde de água de chuva para descarregar o autocolismo. Porque é isto que se está a passar em Leiria. E pensem que o facto de nós termos um país que já está mais do que assinalado, que temos que ter capacidade de geradores para que água potável exista na casa das pessoas, não consiga resolver isto. Eu não quero continuar a bater no governo, portanto vou passar para o último ponto sobre os ministros ridículos deste governo e as figuras ridículas que estão a fazer. Castro Almeida foi dar uma entrevista ontem à SIC, em que disse que os apoios a chegariam no fim deste mês de fevereiro. Porque, e estou a citar, eu juro, estou mesmo. As pessoas, o salário. Porque vão receber o salário este mês. Eu não consigo. Rodrigues Carvalho pergunta-lhe: ok, então as pessoas que têm as casas destruídas e precisam de as reconstruir, trabalhando em empresas que deixaram de existir até há 3 ou 4 dias, vão receber salários este mês. É isto que me está a dizer. O ministro responde com a cara mais impávida e serena: sim, mas essas pessoas só vai existir um problema de falta de rendimentos no fim do mês de fevereiro. Eu não consigo. Eu não consigo, não dá. Isto é que o problema é a comunicação. É que eu respeito imenso o Rodrigues Carvalho. Eu não sei como é que ele não se riu na cara. Não riu, se riu. Como é que não se passou? Pronto, não sei como é que ele aguentou não se passar ali à frente. Tu ias começar com a tua palavra preferida. E assim, senhor. Os nossos ouvintes não sabem qual é, mas se soubessem. Um dia saberão. Mas não aqui. Um dia saberão. Pronto. Não aqui. E depois já ter dito pateta. Porque é pateta? Eu peço imensa desculpa. Sabendo exatamente como é que empresas inteiras deste país estão a trabalhar neste momento e como é que populações estão a conseguir gerir populações idosas e farmácias que estão a disponibilizar cuidados porta a porta para perceber se os idosos estão bem e se estão vivos. Isto é uma coisa que me irrita mesmo profundamente e que mostra acima de tudo que ter se calhar um governo e uma Assembleia da República que se baseia numa elite política lisboeta ou do Porto, se calhar não é muito representativo do país e depois faz falta nestas alturas. Mas... Leonor, tu que representas a elite lisboeta, Olha quem! beta, olha, eu não vou começar. Eu já disse isto várias vezes. Aquele teste da beta ou não sei o quê, aquele teste de betes, a Leonor teve uma pontuação muito mais alta do Isso que não é eu. verdade. Não tenho dúvidas. Não, é assim. Por acaso, Em casa de Johnny e tudo. Foi. Houve. Então podemos fazer outra vez. Depois partilhamos. Depois partilhamos. Os ouvintes que vejam. Ou não.
Tu disseste que querias falar de uma coisa na segunda ronda em particular, mas eu faço a mesma Pergunta que eu ignorei. pergunta que a Adriana ignorou. Que é, faz-te sentido não pedirmos ajuda europeia? Tu aqui és meio eurocética, não é? Meio? É só porque eu não quero assumir posições da Leonor e ela só se riu, portanto ela é eurocética. Faz sentido nós adiarmos o pedido de ajuda europeia. Eu relembro que, por exemplo, dá para acionar preventivamente a proteção civil europeia, como Pedro Sánchez fez eu acho que foi em agosto. Ele pediu helicópteros preventivamente. Isso dá para fazer porque já sabia que não tinha helicópteros suficientes. Nós podíamos pedir, o que as pessoas têm dito é que podemos pedir geradores preventivamente, mesmo que a Proteção Civil Nacional acho que tem geradores suficientes, é só tipo para prevenir. E depois tu vês a Proteção Civil Nacional dizer assim: não, eu juro que nós temos suficiente. Não é preciso pedir à Europa. É uma coisa, só respondendo a isso muito rápido, não, quer dizer, acho absurdo não mobilizar essa ajuda se for necessário, e depois ainda por cima a justificação é porque ainda não esgotámos os recursos que temos. Mas então porquê? Vamos aguardá-los para o quê? Tipo, não... porque é suposto, ou seja, porque tens essa coisa preventiva, tens essa coisa sucessiva, mas também tens a preventiva, é isso? É exatamente tipo, isso. Enfim, eu acho que é só tipo... A Leonor ainda por cima que ama prevenir tudo. Por acaso é mesmo, tipo... Por acaso a pergunta era mesmo para ti, sim. Mas, desculpa, fala do que queres falar. Eu queria só dizer algumas coisas, porque eu sinto que muitas vezes... No verão, aqui no programa, acabamos a falar de incêndios e falámos, de facto, este verão. No inverno falamos de tempestades, de depressões, e eu acho que todos estes fenómenos vão ser cada vez mais comuns e cada vez mais graves devido à crise climática. Que quer dizer que, no fundo, tanto do ponto de vista prático da gestão da floresta, que afeta estes dois âmbitos que nós aqui discutimos com regularidade, quer noutros espaços, um sistema económico que põe o lucro acima da vida das pessoas. E eu acho que não é normal que existam 4 depressões em um mês, que depois da destruição que já passou, ainda estejamos à espera de que esta semana haja mais uma depressão. E acho que é preciso perceber que isto não são fenómenos que existem assim numa espécie de éter do acaso, mas que, pelo contrário, são produtos das alterações climáticas e que se vão agravar com a passagem dos anos, e que escolher não ter uma política concertada de combate às alterações climáticas e de prevenção deste tipo de acontecimentos é viver assim num mundo completamente surreal. E mais surreal ainda é um mundo em que vive a iniciativa liberal, que levou a votos no Parlamento a supressão da figura da emergência climática, que estava na lei das bases do clima, fazendo assim do negacionismo climático uma espécie de bandeira que eu acho que o Coutinho Figueiredo, quando era líder da IEL, já tinha há algumas eleições atrás aludido a essa ideia. Num debate, sim. Que era contra esta ideia de emergência. Porque nós dizemos emergência e se assusta. Mas ainda bem que assusta, porque é suposto assustar, porque é assustador e está a acontecer. E eu acho que estão a fazer deste negacionismo climático uma espécie de bandeira, como se o negacionismo climático fosse uma espécie de caução da liberalização dos negócios para garantir que ninguém se assusta, ninguém vai ter de fazer alterações, podemos manter o business as usual, mas não podemos. Porque até cá... Mas não podemos. Quer dizer... Saiu-te um sotaque nortenho. O que é que se passa contigo? Não sei o que é que aconteceu. Estás em Bruxelas, não estás no Porto. Isso foi para ela dizer que não é parte da elite lisboeta. E acho que essa coisa de uma espécie de laissez-faire e de ignorar que as coisas estão a acontecer quando elas estão a acontecer à nossa frente e não as ligar a causas estruturais de alterações climáticas por um lado, de uma ignorância intelectual brutal e agressiva, e por outro, esta ideia de, no meio desta crise, ainda querer acabar com a expressão, retirar a figura da emergência climática da lei de bases do clima. Para mim é uma coisa verdadeiramente Tu não achas que isso é... Não, isso é a prioridade. Exato. O quê? Isso pessoas sem água, pessoas sem luz. Não, eu quero mudar a lei de bases do clima, da emergência climática, tal como quero mudar o preâmbulo da Constituição. Exato. A iniciativa liberal é a definição de meme. Isto quer dizer, para eles a economia é assim uma espécie de Deus, uma ciência meio oculta que tudo determina, tudo não sei o quê. Mas o que é de facto ciência, que é a ciência do ambiente e das alterações climáticas, e que nos diz que os verões vão piorar, os invernos vão piorar, isto não é uma opinião, é um facto científico
que, por exemplo, a temperatura do Atlântico está a subir e isso vai continuar a causar cada vez mais tempestades. Isso quer dizer, qualquer pessoa pode ler, informar-se sobre isso. Como é que este grupo Nem é preciso ler, tu sentes. tipo, como é que este grupo de pessoas que se sentam no Parlamento acham normal ignorar abertamente. Sabes, também há pessoas que acreditam que a Terra é plana. Se calhar algumas estão na bancada do Chega, não faço ideia. E depois tu perguntas assim: então como é que o Sol se põe? Desculpa, eu esqueci-me de dizer uma coisa há bocadinho. Eu acho super relevante, que acho interessante por estar em cima da mesa. Desculpa, Leonor, interromper. Eu estou a fazer uma equiparação, mas é que eu acho mesmo que é equiparável. Vocês estão a ver aquele deputado Chega? Não é o Rodrigo Taxa que tem uma autoestrada na testa. É o outro. É o Bruno. É o Bruno Nunes. Sim. É o Bruno Nunes. Então ele não chamou a autarca de Leiria. Ele não chamou a autarca de Leiria um boneco. Sim, disse que o autarca de Leiria era um boneco. Para não falar porque estava a fazer críticas. Estar a ser querido, fofinho. Deste típico aproveitamento político de que a extrema-direita faz, deste tipo de desastres, quando a sua política contribui ativamente para que eles continuem a existir, mas depois é como no verão, quando a Aventura foi assim, tipo, bater numa mini-chama. Pronto, isso dá-me. Não, espera. Isso dá-me uma boa coisa para. Um bom hook para perguntar. A próxima coisa, posso perguntar a ti, Leonor, se calhar. Mas calhar para mudarmos a ordem, mas tem que ser rápido. Como é que tu vês os nossos 2 candidatos presidenciais nesta corrida presidencial que foi engolida pela tempestade? Tu viste, para quem não esteve atento, houve um vídeo que é melhor do que o apagar fogachos de André Ventura com as garrafas de água. A carregar as garrafas de água, tipo. Não, o meu momento preferido foi que ele se benzeu. Quando ele venceu-se, quando o capô do carro estava a fechar com as garrafas de água lá dentro. E já agora, quero só fazer um parênteses, ainda bem que ele está a levar garrafas de água, acho ótimo, toda a gente devia levar, não é isso? Mas é que o capô do carro estava a fechar e ele benze como se o carro fosse uma carrinha funerária. Eu não sei se vocês viram esse momento, mas esse momento é hilário. Mas como é que tens visto? Porque António José Seguro tem escolhido ser o oposto, mas ainda ontem decidiu doar 1500 metros de lonas que não estão impressas. Portanto, não tem a cara dele. O André Ventura vai doar, mas tem a cara dele. E não sei se as pessoas vão querer ter lonas em casa. Ver-me em cima ou olhar para a cara do André Ventura enquanto estou a dormir. É uma escolha difícil. Não, mas sendo muito breve, eu acho que não tenho muito a acrescentar sobre isso. Eu acho que de facto a tempestade acabou por engolir grande parte desta discussão sobre a segunda volta, mas tenho de dizer que há, e de facto, enfim, na política em geral, é preciso ter esse cuidado na fronteira entre o que é a solidariedade ou mostrar como é que se pode apoiar ou ir mesmo apoiar para o terreno e o que é uma performance de apoio que acaba por cair um bocadinho no ridículo, como nós já dissemos aqui nestes casos do André Ventura. Eu acho que por um lado servir como plataforma, que os partidos, associações, pessoas reconhecidas do mundo político sirvam como plataforma para que se saiba através de que canais é que se pode ajudar, onde é que se podem ir deixar coisas, que coisas é que são precisas ajudar, é uma coisa e é positivo, e outra é utilizar a catástrofe e o sofrimento das pessoas para te ires abraçar a elas, para te ires benzer para o meio delas, para ir segurar coisas pesadas para mostrar o quão macho tu és, e nesse sentido acho que o comportamento do António não é assim tão pesado, não é assim tão pesado, tipo, eu levanto mais peso no ginásio. Eram garrafas tipo 30 centilitros. Sim, a sério. 30 10 garrafas de 30 30 centilitros. Quer dizer, eu acho 300 mililitros. Eu acho que isso é, eu sou a única de ciências nesta mesa. Acho que isso é ridículo. Centilitros, disse bem no início. Acho que isso é ridículo, até porque é falso. Quer dizer, que ajuda sim. é que ele está a trazer para ali? Não é nenhuma. Está a pôr as câmaras todas viradas para si, está a focar tudo em si próprio. Eu acho que mais vale de facto ter uma perspectiva de eu vou doar o que posso, vou usar a minha plataforma como um canal para mostrar como é que se pode ajudar, do que ir fazer este espetáculo assim um bocado triste, a menos que ele fosse um expert em, sei lá, em distribuir garrafas de água. Quer dizer, isto leva-me à pergunta que eu tenho para ti, Adriana, que é sim, eu imagino que concordes com a Leonor, mas em relação a André Ventura, mas depois onde é que tu traças a linha entre teres que fazer campanha e teres que manter alguma sobriedade? Porque António José Seguro, no início destas 2 semanas de maratona, foi às zonas afetadas, mas foi sem comunicação social, e foi mais do que uma vez até que a comunicação social lhe perguntou, com razão, que é, o senhor está a fazer uma campanha paralela ou o que é que se está a passar? E ele depois levou outra vez. Mas, ou seja, isto também foi boa gestão da situação, ou tu achas que poderia ter sido mais bem gerido? Acho que foi uma ótima gestão de situação e acho que a linha é exatamente essa.
aliás, É ir que... sem ninguém? Acho que é ir sem ninguém quando se percebe que a comunicação social pode ir atrás e que se torna um problema para os próprios exercícios e trabalhos na zona, deixar-se de ir e fazer-se aquilo que está a fazer, que é a doar material efetivo sem ter que pegar num carro em que nem 1/10 do material necessário cabe numa mala só para ir lá e fazer uma photo-op. É exatamente o oposto que António José Seguro está a fazer, e devo dizer, aliás, que António José Seguro para mim já se está a comportar como se estivesse em Belém, no sentido em que está a ter uma figura absolutamente presidenciável neste caso e neste aspecto. Acho que já podemos todos assumir que a campanha para as presidenciais terminou, não existe. A partir deste momento, o relevante e o foco para o país é perceber os impactos mais imediatos desta segunda temporada, enfim, desta tempestade e do que é que vai acontecer ainda esta semana. Deus queira que zonas inteiras de Leiria que sem eletricidade e sem água, alguém se lembre por acaso que quem não consegue tomar banho, com muito pouca probabilidade lhe vai apetecer e votar porque percebe que há um governo inteiro e há um sistema político que se está a borrifar para eles, e portanto se calhar quando tiverem pessoas na televisão e pessoas dos partidos a fazerem aqueles minutos de encher chouriços na televisão sobre a abstenção, depois se lembrem exatamente disto, porque esta ideia de que o povo é burrinho e que não vai votar não entendendo os problemas é muito bonito, mas depois quando as pessoas efetivamente precisam de ajuda e não a têm, aí se justifica depois as taxas de abstenção. E mais uma vez eu repito, no nível de prioridades de pessoas que em Lisboa com chuva e com a tempestade até mandavam vir o Uber Eats para casa, percebam que há pessoas em Leiria, mais uma vez, que não têm água potável para cozinhar e para tomar banho. Terminando só relativamente às presidenciais, acho que André Ventura ficou muito encapsulado tudo o que se está a passar nesta pequena situação que aconteceu em Leiria. Quando André Ventura lá chega, mais uma vez, com uma quantidade de água ridícula na mala do seu carro, e uma habitante de Leiria se vira para André Ventura e lhe diz: é um hipócrita, não sei o que é que aqui está a fazer, o que trouxe é irrisória comparativamente às necessidades que nós temos, tenha vergonha, está a fazer uma photo-op, sai daqui para fora. E acho que isso preconiza perfeitamente aquilo que é importante nesta semana e que os candidatos presidenciais não façam. Não espero que André Ventura tenha noção, espero que António José Seguro tenha, sim. Eu acho que, só para dizer aqui uma coisa rápida e depois vamos passar às nossas sugestões. Eu acho que André Ventura está a ser inteligente, no entanto, que está a dar voz à população que sente que o Estado falhou mais uma vez. Ele está a reenquadrar isto e dizer: o Estado falhou e eu sou o principal. Lá está a voz do povo que se revolta contra as elites que se estão a marimbar. Olha um bocado o que tu disseste, as elites em Lisboa e no Porto, percebes? Eu acho que esse discurso é um discurso que cola. Acho que é um discurso demagógico da parte dele e é utilizado de forma muito demagoga, mas acho que é um discurso que cola, e ele está a ser inteligente a usar esta tragédia para se colocar ainda mais como o grande tribuno das pessoas que estão cansadas do estado das coisas. E essa é a estratégia dele. António José Seguro está a ir por outro lado, que é as pessoas que querem estabilidade, que também já estão fartas de haver sempre uma grande instabilidade política e que não querem. Por exemplo, a minha avó, que nem adora o seguro, quando viu que o Ventura estava a mandar vir com o governo desta forma, ficou tipo: ele está a chatear-se com o governo e agora é a altura de nos unirmos. E eu acho que as pessoas, no geral, as pessoas mais de centro-direita, por exemplo, vão tender a gostar mais da atitude de António José Seguro do que da atitude de André Ventura. O que eu não acho é que a atitude de André Ventura seja ilegítima do ponto de vista da maximização dos votos que ele quer ter. E se nós olharmos para as sondagens, isto é preocupante, porque estamos a ver uma tendência de aumento dos votos brancos e nulos, e estamos a ver uma tendência de descida de António José Seguro, que é mais ou menos normal, porque as primeiras sondagens estavam a pô-lo tipo nos 70%. Eu não espero que ele mantenha 70%, é porque é mesmo muito difícil, é surreal. E António José Seguro agora está a tentar combater essa mobilização, a dizer assim: malta, votem em mim, porque quanto mais votos eu tiver, mais legitimidade democrática eu tenho. Isso é errado. Eu não consigo entender porque é que ele está a usar esta estratégia, porque isto deslegitima-o a seguir. Ou seja, tira-lhe legitimidade a seguir. Se ele só conseguir 53%, e só é ótimo, tipo, conseguiu 53%, maravilha. O que é preciso é passar dos 50%, é 50 mais um voto, não é?
porque é que ele está a dizer que se tiver 53 vai ter menos legitimidade do que se tiver 60? Isto só o prejudica a ele. Isto não é verdade sequer, é uma má estratégia. Isto é quando os governos pedem maioria absoluta, quando estão um bocado desesperados e estão a pedir a maioria absoluta. Não se pede. Não se pede, por isso é que toda a gente tipo, tenta evitar um bocado a palavra maioria absoluta, maioria maior, aquela coisa. Não se pede estas coisas. Tirando isto, acho que António José Seguro está a gerir bem esta campanha, que é muito difícil. A campanha presidencial acabou por não existir. Isto também não é assim tão mal para Luís Montenegro, já agora. A campanha presidencial não existir a todo o gás. E, dito isto, eu queria só deixar aqui uma nota em nome das três, que é como é que vocês podem saber onde ajudar, onde é que podem encontrar informação, e há 4 sites neste momento criados para ajudar as vítimas da tempestade. A tempestade SOS que é uma delas, a seguir o site Estragos, que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Leiria para a Câmara conseguir perceber onde é que há estragos na região. Depois há outra que é SOS Leiria, que foi desenvolvida por Flávio Fuzuma, e isto é para informar os cidadãos onde é que há pontos de rede, onde é que há pontos de energia, onde é que há pontos de água. E depois podem ir ver informação específica sobre o número de ocorrências, sobre o que é que se está a passar no site da Proteção Civil. Depois também podem ir ver onde é que está a água, o que é que se está a passar com os vossos recursos hídricos. Eu estou a ver isto no público, entretanto, os vossos recursos hídricos no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. E envolvam-se com as vossas comunidades para saber. Há pessoas voluntárias que estão a ir todos os dias ao estádio de Leiria distribuir comida, distribuir mantimentos, distribuir variedíssimas coisas. Há muitas pessoas a precisar de telhas, é o que eu tenho ouvido. E lonas acho que já não é preciso. Estou a brincar, estou a brincar por causa dos 1500 metros. E dito isto, passo às recomendações da semana. Leonor, o que é que tu recomendas? Bem, a minha recomendação é um livro que me foi oferecido por uma pessoa muito especial. Oh meu Deus, quem será? I wonder who. É o Pai Natal. Já passou. Que se chama Sight of Memory, que é um ensaio da Toni Morrison, que foi publicado como um livro muito pequenino em 2025, portanto, ano passado, mas que o ensaio em si é de 1987, pela editora Spiral House, e é uma pequena e mesmo muito bonita reflexão sobre as memórias pessoais, sobre como é que os autores jogam no processo da escrita entre as suas memórias pessoais e as suas relações familiares no processo da criação da ficção literária, escrito pelas mãos da Toni Morrison, que eu acho que é uma autora norte-americana, que eu acho que é muito incrível, e ganhou o Prémio Nobel de Literatura em 1993, e cuja bibliografia é em geral muito marcada por uma mistura entre histórias da própria e dos seus antepassados relacionados com a escravatura e racismo nos Estados Unidos, mas também com uma parte às vezes muito assim fantasmagórica e fantasiosa, e acho que é muito interessante para quem se interessa por memória e por escrita. E fica assim. Adri. Eu vou... Não é uma recomendação, mas é algo que eu acho que é importante dizê-lo. Foi anunciado que um certo medicamento que não devia ser utilizado para a perda de peso, mas vai ser comparticipado pelo Estado português para todos os doentes que tenham diabetes junto com obesidade, coisa que não tinha acontecido até agora e só estava disponível para doentes com obesidade. Não vou falar da minha opinião técnica sobre isto porque parece-me um conflito de interesses enorme dada a posição profissional anterior que eu tive, mas vou recomendar um documentário da BBC em que pacientes dizem coisas como: é como se um interruptor tivesse ligado e instantaneamente começasses a sentir fome, a partir do momento que deixam de tomar esta medicação que não é pensada para se tomar de forma crónica. Como podemos ou não ter, e mais uma vez, hipoteticamente, instituições de saúde que tomam decisões influenciadas pela opinião pública e muitas vezes com substância técnica que carece de explicação, eu recomendo que se vá ouvir e perceber qual é que é a opinião do país europeu que mais lida com problemas de obesidade, que é o Reino Unido, e o porquê de até hoje a cirurgia bariátrica continuar a ser o golden standard de tratamento.
Espero não estar daqui a um ano aqui, depois de termos as primeiras medidas de impacto públicas desta política pública, e que a minha opinião, que eu tenho pessoalmente, não se confirme. A minha subscrição. Eu estava a gerir a minha subscrição do New York Times porque ia recomendar este artigo do Ezra Klein. Quem ouve isto já há algum tempo sabe que eu tenho assim uma banca intelectual por Ezra Klein, e o artigo chama-se o Trump sobrecarregou-se, ou seja, overwhelmed himself, e fala sobre os dias terríveis que Donald Trump está a passar. Eu quero dar aqui nota de que, felizmente, aquele assunto que ocupou as nossas semanas e os nossos dias, e do qual eu acho que falei a semana passada, do menino de 5 anos que foi retirado da sua família em Minneapolis e foi deportado, foi posto no Texas para ser deportado, já está junto da família e o pai também, por ordem dos tribunais. Os tribunais estão a ser, aliás, os tribunais que têm juízes apontados pelo Donald Trump, que estão a ser os principais travões desta política maniac do Trump. O Bovino, de facto, foi-se embora, foi retirado, e eu não sei se Donald Trump não estará mesmo a perceber que isto é demasiado tóxico, é um assunto demasiado, o ICE é demasiado tóxico para a sua administração. Vamos ver, mas em relação, neste momento, aos fecheiros Epstein, a coisa não está muito famosa para Donald Trump, e eu não sei como é que será daqui para a frente. O artigo do Ezra Klein, como sempre, é brilhante e eu sugiro a sua leitura. E assim chegamos ao fim de mais um Lé da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana e cuidem de vocês, todas e todos vocês que estejam no território afetado. Por favor, leiam os comunicados das vossas autarquias e mantenham-se seguras. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.